Estudando sobre unidade, hoje queremos falar sobre longe e perto, unidade e distância. Nesse tempo atípico, que já está ficando comum pela demora deste tempo, nós estamos trabalhando com distanciamento, algo que para nós e para a nossa igreja é muito dolorido. Nós somos um povo que gosta de estar junto, gosta de se abraçar, gosta de comer junto, estar junto, dividir panelas, depois do culto se aglomerar bastante, e nós não podemos fazer isso nesse tempo. Mesmo a ceia de extrema importância, relevância e seriedade no que diz respeito, tivemos que usar novos meios. Mas é preciso entender um pouquinho o que a palavra de Deus fala a respeito de longe e de perto, do tempo que temos vivido e do que Deus nos tem a ensinar. Para isso, eu separei 3 textos que falam a respeito disso. O primeiro deles encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 23, verso 23, que diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? O segundo texto, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 3, Paulo estava em outra cidade e resolver um problema na igreja de Corinto. Olha o que acontece, meus irmãos. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. Eu quero repetir isso. Ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder do Senhor Jesus, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O apóstolo Paulo aqui estava em outra cidade, em Éfeso, e estava falando à igreja de Corinto e resolvendo um problema na igreja em Corinto. E ele diz: estando distante, eu estou com vocês em espírito. E o terceiro texto de 1 Coríntios 11, 23 e 24, que fala a respeito da ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em todo esse texto, na realidade do verso 17 até em diante, a palavra reuni-vos ou ajuntai-vos está presente 8 vezes nesse texto. Dito isso, meus irmãos, vamos entender o que lemos. O primeiro texto de Jeremias, Deus está sendo incisivo e claro: eu não sou esses deuses de barro, deuses que naquele tempo eram chamados deuses familiares, ou seja, ficavam apenas na família, ou na cidade, ou na região. E Deus vai dizer: eu sou apenas Deus de perto e também de longe, pois Ele é o Deus presente, Criador dos céus e da terra, que está aqui entre nós. Ele é pessoal e está acima de nós. Ele é Senhor de todas as coisas, que toma as estrelas nas mãos e conversa conosco face a face. Esse Deus, que é Deus de perto e Deus de longe, e fez toda a diferença para um povo que vivia no meio de tantos outros deuses. O segundo texto de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 3, encontramos o apóstolo Paulo tendo que resolver um problema à distância. Quero lembrar que ele não tinha internet, nem mesmo telefone. O meio que ele tinha era carta ou emissários, com os quais Paulo também se conectava com as pessoas, e precisava resolver um problema grave na igreja de Corinto. Eu quero chamar a atenção a isso, meus irmãos, que a disciplina na igreja é algo de gravidade e de importância para a igreja. Conquanto alguns critiquem a questão online da igreja atual,
Note que o apóstolo Paulo vai resolver um problema estando a cerca de 1.300 quilômetros de distância. E resolveu. E ele foi incisivo: mesmo estando distante, eu estou com vocês em espírito. Essa é a essência e, na realidade, a base bíblica do culto online. Podemos estar distantes fisicamente, mas estamos unidos num mesmo espírito. E eu tenho frisado muito, inclusive, esta expressão. Por outro lado, encontramos a ceia acontecendo, e uma das grandes crises da igreja era exatamente o problema de como a ceia precisava ser feita de forma correta, e na igreja de Corinto não estava acontecendo. Que embora ela se unisse para celebrar a ceia, nessa união havia muitos problemas que precisavam ser resolvidos. É claro que a ceia do Senhor é comunhão, é unidade, é relacionamento, é reunido na presença do Senhor, partindo do mesmo pão, tomando o mesmo vinho. Mas atenção, a necessidade da unidade da igreja é algo presente em todo o Novo Testamento. Como já dissemos e temos insistido nisso, unidade além da distância, unidade além de obstáculos e mesmo de condições, unidade diante de um Deus, que é Deus de perto e Deus de longe, Deus que está presente e que desse mesmo Deus que nos une. Paulo escolheu o ensino híbrido, tanto presencial quanto à distância. Ele então escrevia cartas para ensinar a igreja que estava longe, para tirar dúvidas, enviava emissários que vinham e iam com informações e ensinos. E quando estava presencialmente, estavam unidos ali. Interessante, quando a gente acha que é coisa nova, não há nada novo debaixo do sol, como nos ensina a palavra de Deus, mas certamente, perfeitamente compreensível e já inspirado nas Escrituras. Diante disso, tiramos algumas lições. A primeira delas é: nosso Deus não tem fronteiras, nenhuma. Nosso Deus não tem fronteiras, nem da nossa cidade, bairro, estado, país, não tem fronteiras. Isso é extraordinário. Extraordinário, por isso vai além, muitas vezes, de sotaques, de idiomas. Note que o primeiro milagre que acontece com a descida do Espírito Santo é que todos podiam ouvir no seu próprio idioma, ali deixando claro que o Evangelho é para todos os povos, línguas e nações, para que todos ouçam, todos conheçam, que saibam que o nosso Deus não tem fronteiras. Segundo o ensino, a igreja não tem limites geográficos. E embora sejamos uma igreja local, ou seja, estamos aqui na cidade de Goiânia, no setor central, nossa igreja, ela vai além de limites geográficos, muito além. Temos matriculados na nossa escola bíblica dominical no Canadá e nos Estados Unidos. Temos pessoas de todo o Brasil participando dos cultos e de cada uma das partes da nossa igreja. A igreja não tem limites, a igreja avança através dos seus membros e da sua mensagem. A igreja encurta distâncias. Perceba, a igreja para o alto adora e bendiz a Deus. A igreja para dentro edifica os crentes e os faz crescer. A igreja para a sua vizinhança evangeliza e compartilha do amor de Cristo pessoalmente através dos seus membros. E para além das fronteiras, a igreja faz missões. Tudo isso, igreja. Terceira lição: a unidade é essencial na vida da igreja e pode ser vista na ceia, nos cultos, nas casas, na comunhão, no dia a dia. Relacionamentos. É disso que a igreja é composta. É que nos une.
relacionamentos que edificam e que constroem, relacionamentos que somam diferenças. E assim, na igreja de Corinto, a grande luta de Paulo foi vencer essas diferenças. Alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou desse ou daquele, e ele disse: não façam isso. Na celebração da ceia acontecia algo terrível. Algumas famílias mais abastadas ficavam dentro e participavam da ceia, e os mais pobres do lado de fora, aguardando acabar para ficar com as migalhas. Isso era inadmissível e foi corrigido. A igreja, meus irmãos, é para todos, e a unidade é de todos. Ricos, pobres, intelectuais, aqueles que não estudaram, as diversas idades e os diversos tipos de relacionamento, todos unidos aos pés do Senhor. Isso é igreja. Quarta lição: mesmo distante fisicamente, a igreja se une. Em primeiro lugar, a igreja se une em oração. A oração é o meio de comunicação mais eficaz. Não depende de bateria nem de Wi-Fi, não depende de fios no lugar, não depende nem do seu estado de saúde, que pode ser comprometido. Mas se você ainda tem consciência, você pode orar. A igreja se une em oração. Então, quando estamos reunidos aqui na igreja em oração, e as pessoas em casa em oração, e as pessoas em outros lugares em oração, estamos reunidos no nome do Senhor. Isso é igreja. Também a igreja se reúne num contato que pode ser via telefonema, via mensagem, videochamada. Como você está? Os irmãos estão orando em casa e participando aqui, e com vocês que estão em casa também. Estamos conectando pessoas através das linhas de comunicação. O apóstolo Paulo tinha cartas e emissários, como eu já disse. Nós temos também cartas, nós temos a internet. Usemos esse meio que Deus nos deu para expandir o evangelho para todo mundo. Também a igreja, mesmo distante fisicamente, se une num mesmo espírito. Eu gosto dessa expressão que Paulo usou, mas presente em espírito. Estamos unidos num só espírito. É uma só mensagem, Jesus Cristo, um só Senhor, uma só palavra, é a palavra de Deus. O que nos une é maior do que nos diferencia. O que nos une é muito maior do que nos distancia. Por isso, em qualquer lugar que nós formos, a Bíblia é a mesma, a mensagem é a mesma, o desafio da vida é o mesmo, a vida de santidade e ética é a mesma. Nós somos pecadores, todos somos, e precisamos da misericórdia e do arrependimento nosso. Isso nos une, mesmo à distância. Quinta lição: somos todos peregrinos. Somos todos peregrinos neste mundo. Nosso endereço fixo é no céu. Lá sim, é endereço fixo. Aqui somos peregrinos. Sexta lição: devemos estar onde Deus quer que estejamos. O texto de Gênesis 12, no verso 1, quando Deus pede para Abraão sair da sua terra, para uma terra que te mostrarei, ele definiu a nossa vida. Vida cristã é isso: estar onde Deus deseja que nós estejamos. E a última lição é o amor de Deus, o amor a Deus, o amar quem Deus ama, que nos impulsiona na direção que Deus quer, tanto perto quanto longe, tanto aqui como em outros lugares, unidos aos pés do Senhor.